Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Cecília Noronha, eu sou coordenadora do Centro de Carreiras e a gente tem um grande prazer hoje de ter um Career Day com a Kearney. A Kearney, além de ser uma parceira da escola, ela é uma forte parceira do Centro de Carreiras, esteve várias vezes participando do Career Meeting lá na quadra, mas esse semestre a gente alterou o formato, então todos esses encontros com as empresas vão ser virtuais. Então, agradeço muito a presença, o Pietro está aqui conosco, de Recursos Humanos, e depois também temos a Lisa, a Flávia, a Júlia, e depois o Lucas vai se juntar, já está aqui também o Lucas, e, exceto o Pietro, todos os outros são consultores, ex-GV, então é muito bacana que eles estão prestigiando o evento e vou mostrar as oportunidades de entrada como estagiários. Como que vai ser a estrutura? Eu estou fazendo essa breve abertura e depois já vou passar a palavra para o Pietro, que vai ser o mestre de cerimônias. Mas, antes disso, eu preciso fazer um disclaimer. Duas coisas importantes também. Alunos que estão participando, se vocês precisarem das horas, utilizem, mandem seu nome completo e o curso e o semestre pelo Q&A, ok? E após a apresentação do PowerPoint, das pessoas, a gente vai abrir para as perguntas. E o Pietro vai fazer a mediação. Então, eu vou passar para o disclaimer e já passo a palavra aqui para o Lucas. Só um minutinho. Então, o que seria isso? Que as opiniões, tanto nossas, de profissionais da GV, como também dos nossos convidados, da Kearney, são opiniões exclusivas dos autores e não refletem as opiniões institucionais da GV. E também a gente gostaria de complementar que os participantes, os presentes, eles concordam em participar deste evento de forma espontânea e autorizam o uso de sua imagem, para que essa transmissão fique disponível posteriormente nos canais oficiais da GV. E só queria fazer só mais um breve comentário. A minha internet, às vezes, é meio instável. Se cair alguma coisa, a Kátia, do Centro de Carreiras, que está aqui conosco, também está a Viviane, a Cássia e a Laís, mas a Kátia assumiria como moderadora. Mas eu vou passar a bola agora para o Pietro e só volto a dar um alô para vocês no final, no encerramento. Então, um ótimo evento, pessoal, e façam muitas perguntas. Aproveitem essa única oportunidade de interagir com o pessoal da Kearney, tirar todas as dúvidas sobre o processo, sobre a empresa. Então, Pietro, a palavra é sua. Obrigada, gente. Obrigado, Cecília. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês da GV. Agora no modelo um pouquinho diferente, né? A gente sempre visitou a GV presencialmente, mas agora a gente está se adaptando a todo esse modelo virtual. A gente espera ter uma interação bem intimista com vocês, apesar de toda essa distância de quilômetros que a gente está hoje, mas a gente quer trazer uma coisa bem pessoal para vocês verem mesmo quem é a Kearney, né? Vocês devem conhecer uma série de consultorias diferentes, o que é muito legal, mas quando vocês olham para a cultura, eu acho que é muito legal a gente trazer um pouquinho do que a Kearney pode oferecer para vocês de oportunidades e de experiências que vão ser legais para a carreira de todos vocês. Como a Cecília já adiantou, temos um time ótimo de consultores aqui, poder feminino super forte hoje, como vocês estão vendo, né, com Lisa, Júlia e Flávia, e Lucas me acompanhando aqui no time dos homens, mas a gente está super feliz, acho que a gente vai trazer uma experiência muito legal para vocês. A apresentação vai ser curta, para que a gente passe de uma forma bem fluida com vocês, e depois a gente está super disponível para responder as perguntas do Q&A. Caso vocês queiram fazer desde já perguntas, enfim, já estão com curiosidade com alguma coisa sobre a Kearney, podem mandar por lá. Se a gente responder durante a apresentação, isso já vai ficar claro para vocês. Caso contrário, no final eu vou mediando aqui para passar as perguntas para os nossos consultores, tá bom? Quero passar a palavra para a Flávia, vou fazer a nossa projeção aqui da apresentação, e aí ela vai conversar um pouquinho com vocês também.
Obrigada, Pietro. Obrigada, Cecília, pela introdução e todo mundo que se juntou aí, arrumou esse tempinho para bater um papo com a gente. É um super prazer. Eu sou alumni de vocês, me formei em 2008 e tenho muito carinho pela escola, então muito bacana estar aqui. Essa é minha família, o João, meu filhinho de 2 anos, estou grávida de 9 meses, então estou aqui com vocês num momento bastante especial, e meu marido, Tiago. Trouxe essa foto porque acho que ela representa muito, né, até o meu crescimento pessoal, junto com o profissional dentro da Kearney. Eu estou na Kearney desde a época de estagiária, então, de fato, construí minha carreira lá. E a gente trouxe alguns pontos para se apresentar de uma maneira mais diferente, né? Então, o primeiro tópico aí de experiência profissional mais marcante, acho que é legal a gente dar exemplos reais, né, de projetos que foram bacanas e por que eles foram bacanas, porque acho que isso ajuda a tangibilizar que tipo de experiência que a gente tem nessa carreira e numa empresa do tipo da Kearney, né? No meu caso, eu tenho um projeto que foi bastante emblemático, que ele teve passei por ele em vários momentos, na verdade, no mesmo cliente, para uma cervejeira que passou por vários movimentos de M&A desde 2011, 2015, agora mais recentemente na fase final. Acabei de liderar um projeto bem grande lá também. E a primeira fase, especificamente, foi muito gostosa, porque a gente estava num time incrível, super grande, chegou a ter uns 15 consultores trabalhando juntos no interior, e a gente se hospedava num hotel fazenda, e era uma delícia acordar com os passarinhos e jogar tênis super cedinho antes de ir para o cliente, e ao mesmo tempo era um projeto super desafiador, porque era a aquisição de uma empresa local por uma empresa estrangeira, com muitos desafios, né? Muitos desafios de entender as sinergias, as dificuldades de implementação do que poderia gerar essas sinergias. Então, eu vejo que foi um projeto com um pacote bastante completo de desafio intelectual, com um time do cliente que estava super animado em fazer acontecer, com um estilo de trabalho bem gostoso, né? No interior, com todo esse clima mais bucólico, que para mim é super legal. Eu curto muito toda essa questão de natureza, de viagem. Muita gente envolvida, então as amizades se fortaleceram ali e a gente acabou, enfim, entregando um ótimo resultado como projeto, que depois rendeu frutos, né? Então, até hoje, a partir das várias movimentações que ocorreram de evolução desse cliente, a gente ainda está lá, é uma conta-chave para mim, pessoalmente. Então, foi uma experiência bem bacana. Comecei lá como BA e estou hoje como diretora ainda nessa conta. Mas, assim, como Kearney, né, além dos projetos, tem muita coisa que acontece no entorno, né? Tem muitas outras atividades e outras experiências que a gente acaba passando que fazem essa experiência ser mais completa, né? Aqui eu escolhi uma delas, são várias, mas acho que uma paixão foi a questão da liderança do que a gente chama de rede de mulheres. Então, a gente tem o Women's Network, que é uma rede global, né, que trata de todas essas questões mesmo de empoderamento da mulher, de incentivo à carreira de mulheres dentro da Kearney. E aqui, localmente, a gente tem uma série de iniciativas que a gente desdobrou um plano de ação a partir de um diagnóstico que a gente fez mais recentemente. Então, a partir do ano passado, ganhou muita força essa rede e as coisas estão saindo do papel de uma forma muito natural e muito gostosa de ver o engajamento das pessoas, e não só das mulheres, muito forte dos homens também, isso é muito legal. E dá muito orgulho de ver, né, como as coisas têm evoluído e como as pessoas têm se engajado. E especificamente uma iniciativa que tem virado o meu xodózinho, é uma que a gente chama de Círculo de Confiança, que é um espaço blindado de muita confiança mesmo e de proteção ali entre as mulheres, onde a gente faz uma troca gigantesca, assim, de temas bastante íntimos e pessoais, e todo mundo compartilhando vulnerabilidades e tal. Tem um poder muito grande, acho que um poder de evolução, de aprendizagem, de prática empática muito bacana. E um fato curioso, assim, que eu posso trazer, acho que a Kearney
incentiva muito esse intercâmbio cultural e viagens e treinamentos, né? E eu lembro de um que eu fiz quando eu era associate, que chamava Summer Academy, que foi um treinamento todo feito numa estação de trem em Amsterdã, que foi muito legal. E eu fiquei muito amiga, e só fui eu do Brasil, eu fiquei muito amiga de um árabe, de um analista, ele era analista, acho que morava na Arábia Saudita. E, enfim, a gente criou uma conexão muito forte, foi muito legal. E ele, né, uma cultura totalmente diferente, a gente ia para festa com todo mundo. E aí, quando o Thiago, que hoje é meu marido, era meu namorado, foi me visitar lá, que depois a gente ia para Paris, eu falei, Enro, vamos comigo até a estação de trem, porque meu marido tá chegando. E ele ficou chocado. Ele, como assim? O meu marido não, meu namorado, né? Como assim? A gente vai, eu vou, ele vai te ver, tipo, comigo, chegando na estação de trem, não sei o que. E ele ficou super incomodado. E aí é muito engraçado, porque a gente começa a viver na pele essas diferenças naturais, essas diferenças culturais, né? Mas no fim ele foi comigo, ele ficou super amigo do meu namorado, e até hoje a gente se fala. Então, a Kearney também traz essa coisa de conexão com pessoas muito diferentes da gente, que gera uma evolução super bacana. Então, esse é um pouquinho da minha história, mas depois eu fico à vontade para compartilhar mais. Sobre a Kearney em si, é uma empresa que tem, na minha opinião, tem uma combinação de características muito interessante, né? Desde o começo de carreira e como ela te faz desenvolver. Então, tem essa questão de ser uma empresa muito pessoal, né? E pessoal atrelada ao fato de ela ser, sem deixar de ser grande o suficiente para ter uma escala, para ser reconhecida no mercado, para gerar conexões globais com todos os nossos escritórios, são mais de 40 por todos os continentes, mas pequeno o suficiente para todo mundo se conhecer pelo nome, para as pessoas conseguirem te acompanhar e te desenvolver na carreira. Então, isso, para mim, é algo que faz muita diferença, né? Não ser um número ali de colaboradores, sim ser a Flávia, com a vida da Flávia, com as dificuldades e fortalezas da Flávia. Então, isso é uma questão muito forte para a gente, que acaba estando muito linkada também com esse poder de aprendizado, né? Não só pelos meios formais de treinamentos e de coaches e mentorias, mas acho que no dia a dia isso acaba sendo bastante praticado também, né, com o cuidado dos líderes com os times e tudo mais. E cada vez mais a gente trabalhando essa questão de inclusão, de diversidade, que também é algo muito bacana. Eu falei da rede de mulheres, mas a gente tem várias outras redes, LGBTQ, enfim, negros, todos os grupos de minoria. A gente pensando de uma forma bastante ampla como, né, trazer essa questão da diversidade, porque de fato gera impacto no negócio e gera um ambiente mais gostoso de trabalhar e de mais aprendizado e crescimento, né? Então, assim, é uma empresa que tem o tamanho ideal e tem um perfil de muita conexão e desenvolvimento próximo de todo mundo, e isso é muito bom. As pessoas fazem amizades, assim, profundas. Eu tenho uma série dos meus melhores amigos são Kearneys ou ex-Kearneys, então isso é fato. E acho que, ao mesmo tempo, você tem muito espaço para fazer as coisas acontecerem, né? Então, muito pouca burocracia, com esse espírito empreendedor. Então, as novas ideias são muito bem-vindas e são muito estimuladas a prosseguirem, tá? Passando um pouquinho mais de áreas, né, de atuação, então a gente sempre fala que a Kearney trabalha, não só a Kearney, né, a maioria das empresas, mas aqui vou falar um pouquinho mais de onde a gente foca, numa intersecção do que são especialidades de indústria e o que são especialidades funcionais, né? Então, em indústria especificamente, todos esses quadradinhos cinzas que vocês estão vendo são áreas de especialização setoriais que a gente trabalha. Para todas elas existe um sócio responsável, né? E aí, enfim, tem algumas áreas aqui que a gente acaba atuando com mais força. Então, se eu tivesse que escolher algumas, por exemplo, a parte toda de Consumer Products and Retail, a parte de saúde, a parte de óleo e gás, a parte de Private Equity, são práticas já bastante grandes, tem crescido bastante automotive também, e essa possibilidade de
indústrias e setores, ela é outra coisa muito legal, principalmente para o início da carreira, porque você tem um nível de exposição enorme a temas muito diferentes, num período muito curto de tempo, que te faz alavancar muito forte em termos de exposição, né, a aprendizados diferentes, te dá a oportunidade de abrir a cabeça e pensar o que você gosta mais. Então, quanto mais generalista no início da carreira, melhor, porque é um mar de oportunidade. E aí, isso ainda atrelado com todos esses temas de serviços, que a gente chama, ou experiência funcional, que são os temas, as temáticas, dos projetos. Então, a gente tem um grupo super forte focado em analytics, que são consultores, inclusive, especializados, mas isso não quer dizer que os analistas gerais também não trabalhem muito com o tema, então cada vez mais a gente tem trabalhado com analytics, até por uma demanda óbvia do mercado, né? Toda a parte de transformação, de custo, de receita, a parte do digital que está vindo cada vez mais forte, atrelado também com essa questão de analytics. Aqui a gente colocou M&A, mas até num tema mais amplo, toda essa questão de private equity, o que são potenciais deals de fusão, aquisição, venda, também é um tipo de projeto bastante dinâmico, né? Muitas vezes eles são conhecidos como due diligence, então são projetos mais curtos, mais intensos, mas que também trazem muito forte a questão de aprendizado. Enfim, leadership and culture and organization, que é um tema mais relacionado a tudo o que tange cultura, organização, liderança das empresas, que é um tema muito legal, porque acaba focando muito em pessoas. Esse último projeto que eu fiz para esse cliente, que eu comentei lá na frente, foi bastante focado nisso e é muito bacana. Procurement, que é toda a parte de compras, que a gente é muito forte, não só no Brasil, mas globalmente. Traz resultados muito rápidos e muito tangíveis para o cliente, então são projetos de alto impacto. E toda a parte de estratégia, top line transformation, são temas mais, enfim, como a gente planeja, né, essa empresa, os negócios, o futuro e tudo mais. Então, assim, muitas áreas, muitas possibilidades de atuação, com muitos cruzamentos possíveis, que dão uma ampla oportunidade de aprendizado, principalmente no início de carreira. Então, a combinação, né, do estilo de ser que eu falei no slide anterior e do que a gente é capaz de prover para os nossos clientes, é uma combinação extremamente rica, né, e nutritiva. Então, isso é um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês. Boa, obrigado, Flávia. Pessoal, só para reforçar para vocês, a gente já está recebendo perguntas super interessantes no Q&A, então para quem já enviou, fiquem tranquilos que a gente está acompanhando por aqui, e aí no final a gente faz uma sessão exclusiva para isso. Mas já estou gostando bastante do que está chegando por aqui, tenho certeza que todas elas que vieram até agora a gente consegue responder super bem para vocês. Queria passar agora a palavra para a Júlia. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, eu me formei na GV em 2017, tá? Fazendo aqui as contas. Hoje eu sou associate na Kearney. Os nomes são um pouquinho diferentes do que entre as consultorias, né? Então, só para explicar para vocês, a gente tem o estágio, né? Em seguida, a gente tem a posição do Business Analyst, que a Alice vai representar aí e compartilhar um pouco com vocês. A gente depois tem o que a gente chama de SBA, né, o analista sênior, e aí então a posição de associate. Então, eu tenho já estou no 4º ano aqui de Kearney e estou nessa posição hoje. Eu dei uma olhada aqui nas perguntinhas também, a gente vai respondendo depois na parte de Q&A, mas vou tentar já abordar alguns temas relacionados à minha trajetória. Então, como eu falei, eu fiz estágio na Kearney, mas eu queria trazer uma experiência profissional para me apresentar de BA, né? Então, de analista, que é a posição que a Lisa está hoje, vai contar um pouquinho mais para vocês. Mas acho que é uma experiência super legal para contar, porque foi um projeto que eu fiz dentro de varejo, né? Então, se a gente pensar redes de supermercado aí grandes, e acho que foi um projeto que me marcou muito, porque foi um projeto longo, né? Não foi um projeto super curto, então a gente realmente conseguiu trabalhar muito do lado do cliente, né? Virar um time único. E ele foi um projeto que eu gosto de dizer que teve a trajetória completa da consultoria, né? Então, desde a parte do diagnóstico, a gente sentou com o cliente para entender realmente qual era o problema, né, que a gente ia resolver naquele tempo.
gastar tempo para entender realmente esse problema. A gente ficou uns 2 meses nessa etapa. E aí a gente partiu para uma parte de implementação. Então, acho que foi um projeto que me marcou muito, porque não foi só desenhar um material, né, de sugestão para o cliente, mas a gente foi lá na loja implementar junto com o cliente, ver as dores, né, do dia a dia. E eu sinto que para a consultoria, que muitas vezes falam consultoria muito teórico, né, pouco prático, pouco implementação, acho que isso vem mudando muito ao longo dos anos e a gente vê cada vez mais um perfil de projetos de implementação, né, ou seja, que você está ali do lado do cliente fazendo acontecer e não só entregando um material de estudo teórico que o que muitas pessoas falam é que é colocado na gaveta do cliente, né? Então, essa experiência me marcou bastante, vem me acompanhando em termos de desenvolvimento profissional ao longo da minha carreira. Um tema que eu queria comentar com relação à paixão, que eu acho muito importante, a Flávia acho que falou bem que a Kearney dá muito espaço, né, pelo tamanho dela, pela proximidade das pessoas, de você desenvolver as paixões. E aí acho que um grande valor mesmo da Kearney, a gente vai mostrar na próxima página, é a questão de trazer a paixão, né, para dentro do ambiente de trabalho. E eu gosto de trazer um exemplo que para mim é muito forte. Quando eu entrei na Kearney, eu sempre tive um viés muito grande de impacto social. Então, eu queria, de alguma forma, desenvolver isso dentro da Kearney. E a gente tinha um núcleo muito pequeno, né, ainda tímido, e quando eu entrei, eu comecei a me aproximar dessas pessoas que tocavam esse núcleo com interesse muito grande, né? E eu fui ganhando muito espaço lá dentro. Então, interessante que as pessoas viam que eu estava interessada e me davam mais possibilidades de crescer, de criar. E com isso, a gente criou um núcleo mesmo de impacto social, que hoje está bastante grande, em que a gente não só faz apoio, né, a ONGs, por exemplo, que é um tema que a Kearney vem trabalhando já há bastante tempo, mas a gente vem também desenvolvendo estudos, pesquisas, projetos pro bono, né, então projetos que a gente faz um apoio sem um viés financeiro, né, por isso pro bono, e inclusive projetos que não são pro bono, mas com viés de impacto social, né, então projetos como qualquer outro, né, que nem a Flávia comentou ali das indústrias, dos serviços, que tem um viés 100% de impacto, então seja para fundações, né, ou outras instituições. E eu estou bastante realizada porque hoje eu estou dentro de um projeto que a gente chama que é de impacto social, praticamente liderando o desenvolvimento desse projeto. E é incrível ver que há 3 anos, 4 anos, eu estava plantando a sementinha de algo também que eu estou colhendo hoje, né? Então, acho que essa possibilidade de juntar a paixão com o lado profissional é muito forte dentro da Kearney, muito valorizado. E para compartilhar um pouco de fato divertido, acho que o natural que sempre me pedem para falar é de um treinamento que a gente realiza, né? Então, quando você recebe a oferta de analista ou presta o processo seletivo de analista, você vai fazer um treinamento fora do país. Tem diversas localidades, mas a ideia é que você realmente interaja com outros consultores, né? E entenda qual que é o toolkit que a gente chama, né, de um consultor. Então, foque um pouco no lado analítico, parte de comunicação, e tem ali uma série de pessoas especializadas para te ensinar. E esse meu treinamento foi na Tailândia, então foi incrível. Além de a gente sair do país, a gente foi para um continente que eu não conhecia, foi uma baita oportunidade. E acho que, como a Flávia comentou, eu criei relações que eu tenho até hoje e que me dão muitas possibilidades de sair, inclusive, do país se eu quiser, né? É uma rede de contatos que começa muito cedo. E para puxar um pouco o gancho do que eu falei da paixão, eu acho que é super importante a gente falar de valores e cultura. De cada um de nós aqui que estamos com vocês, conseguimos falar de diferentes experiências dentro desses valores, mas o que chama atenção é que é uma construção muito conjunta lá dentro da Kearney. Então, recentemente a gente fez inclusive um workshop para entender cada consultor, né, e cada colaborador do administrativo, o que sentia de cada um desses valores e o que sentia falta, né, no dia a dia em termos desses valores. Então, é realmente uma cocriação que é super relevante.
E antes de passar a palavra, só para comentar um pouco também da minha trajetória, eu acho que a Kearney ela tem muita abertura para você construir a carreira que faz sentido para você. Então, algumas perguntas que surgem, né? O consultor viaja muito, né? Como é que é a interação dele, dos consultores com os clientes? E nesse sentido, falando da minha experiência, eu sempre quis viajar, então eu sempre deixei muito claro que eu estava aberta a isso, e por esse motivo eu sempre viajei muito. Então, desde acho que dessa época de analista, esse é o primeiro ano, acho que por conta da pandemia, que eu não viajei. Todos os outros anos eu fiz bastante projetos fora de São Paulo. Mas eu tenho colegas, por exemplo, que entraram comigo que fizeram praticamente toda a trajetória em São Paulo. Então, tem uma certa abertura, claro, né, com todas as condições de adaptação de pessoas e clientes, mas para que você monte aquela trajetória que faça sentido para você. Acho que é isso, Pi, por hora. Boa, posso começar, Pi? Por favor. Prazer, gente. Obrigado pelo tempo de vocês hoje. Eu sou manager na Kearney, me formei na GV, eu fiz AE, me formei em 2013. Já em 2012, 2013 era estagiário na Kearney, estou na Kearney até hoje como manager. E aqui, bom, primeira coisa, essa foto acho que fala um pouco bastante de mim. Essa daqui sou eu na Chapada Diamantina. Uma das principais paixões que eu aprendi ao longo da vida de consultor foi sempre ter um tempo, eu acho que isso é uma boa sugestão para todos vocês que estão pensando em consultoria, independente de Kearney ou outras, sempre ache aquilo que equilibre vocês. Então, uma coisa que eu descobri ao longo da minha trajetória de consultor é que eu adoro natureza, adoro fazer trilhas, e esse daqui é minhas últimas férias do ano passado. Uma experiência profissional que foi bastante marcante para mim foi um dos meus 3 projetos que eu fiz enquanto estagiário, enquanto eu estava me formando na GV. Foi um projeto para a principal varejista de construção de casa e jardim do Brasil. A gente fez um plano estratégico para eles de 5 a 10 anos, em que a gente olhou de tudo, como deveria ser a expansão de lojas deles, como eles iam entrar no e-commerce, no omnichannel, qual seria a estratégia de importação de produtos para eles e também coisas mais de execução, mais de logística. Eu fiquei responsável por definir do portfólio de 70 mil itens que você acha numa loja de construção, casa e jardim, como deveria ser o fluxo logístico desses itens. Então, quais itens deveriam estar na loja, quais itens a gente ia entregar direto do nosso CD, do CD do cliente, para a casa do cliente, o que a gente ia pegar direto do fornecedor e até o cliente. Então, e também a questão da experiência de loja, o que eu vou poder tocar de produto dentro da loja, o que vai ser catálogo. Eu, como estagiário, tive essa incumbência de definir isso, logicamente com todo o suporte do time mais sênior, de quem já tinha feito isso várias vezes na vida, mas eu achei super incrível, logo nesse início, logo como estagiário, a abrangência do impacto que uma consultoria tem, como a gente de fato mexe com decisões de muito investimento, que envolvem muito dinheiro, muita gente trabalhando nesses negócios e mudando a experiência do consumidor de tanta gente. Então, acho que foi super legal essa experiência e mostrou para mim também como era importante, aí já linkando com a paixão que eu desenvolvi na Kearney, como foi importante para mim ter essa experiência de estágio. Eu, antes da Kearney, eu estagiei numa startup lá em 2010, 2011, e eu sempre tinha essa dúvida dentro da GV. A GV nos dá muitas abordagens, desde as aulas mais focadas a marketing, toda o PF financeiro, e aí as questões mais de estratégia, logística, e até as questões um pouco mais fora da caixa, toda a questão de psicossociologia, que eu também me interessava bastante. Então, ter uma experiência completa dentro da Kearney, para mim, foi super importante para validar como eu quero investir o início da minha carreira neste tipo de trabalho. Então, esse projeto foi muito importante. E hoje, essa paixão que eu desenvolvi, hoje eu sou responsável pelo programa de estágio da Kearney. Então, assim, se qualquer um de vocês virem a serem estagiários dentro da Kearney, toda a questão de
treinamentos de inserção, acompanhamento, alocação nos projetos e avaliação no final do ciclo, para definir se de fato vocês têm um potencial para se tornarem consultores full-time, analistas. Eu que faço essa gestão deste programa junto com o Pietro e com a Sandra, que são os nossos gestores do lado de People. Então, a minha ideia, e até uma promessa para vocês, o que eu sempre quis construir junto com Pietro e Sandra, foi construir o melhor programa de estágio de consultoria do mercado. Então, eu já vi algumas perguntas aqui no Q&A só para cobrir. A gente pretende que vocês tenham toda a experiência real de projetos. Então, nossos estagiários não são estagiários de pesquisa, não são estagiários que não conhecem o cliente, não falam com o cliente. Todas essas possibilidades estão abertas. Inclusive, se vocês estão de férias da GV e vocês querem e tem um projeto fora do país, fora de São Paulo, que vocês queiram fazer, a gente dá essa possibilidade, sempre conciliando aí com a carga horária e também com as aulas da GV. Então, assim, a gente tenta fazer a experiência mais real de consultoria para os nossos estagiários. E aí, por fim, só um fato divertido para vocês, a gente trabalha bastante em consultoria, em alguns projetos mais, outros menos. Na média, a consultoria é um setor que você vai trabalhar mais do que na indústria mais regular. Mas a gente sempre se preocupa em se divertir, em achar momentos de confraternização e celebração dos nossos resultados. Então, alguns anos atrás, quando eu era analista sênior ainda, numa mesma semana a gente tinha entregado um projeto, uma diligência para um private equity, que foi bastante pesada, e aí só que sobrou dinheiro no caixa do projeto, porque o projeto tem o P&L dele, e sobrou dinheiro de despesas e tal, e aí a nossa sócia, que de fato era grande amiga minha, da Flávia, de todo mundo aqui da escola, a Priscila, falou, vamos pegar esse dinheiro e vamos esquiar. Vamos esquiar e tal. E aí eu embarquei para o Chile numa segunda-feira, e fui esquiar na conta do projeto, porque, beleza, a sócia não quis pegar o dinheiro que sobrou, o lucro do resultado, ela falou, vou investir aqui no time, e a gente foi esquiar e foi se divertir. Isso foi de segunda a quinta, a gente foi lá para o Chile, e aí na sexta eu voltei, eu tinha outro evento de projeto, essa é uma normalidade nossa, todo projeto que a gente termina, a gente faz algum evento de projeto para celebrar. E aí eu voltei na quinta-feira do Chile, arrumei minhas coisas, sexta-feira de manhã, eu me arrumei porque a gente ia velejar o fim de semana todo na Ilhabela, de outro projeto. Então, basicamente, eu passei uma semana remunerada da minha vida, sem férias, entre esquiar e velejar na Ilhabela. Então, assim, tem vantagens bem legais assim na Kearney, principalmente porque nossa liderança apoia isso e investe nisso. Bom, falar um pouco mais sobre apprenticeship. Eu acho que a grande decisão que muitos de vocês estão no call, que leva vocês a pensar em consultoria, é a questão do aprendizado. E, de fato, o que a gente tenta permitir a todo mundo, não só no programa de estágio, mas também quando vocês viram BAs e estão nos primeiros anos da carreira, é que a gente consiga desafiar vocês de diversas formas, mas dando sempre um treinamento sobre isso. Então, quando vocês entram na Kearney como estagiários, vocês têm uma série de programas de treinamento para ajudar a dar um desenvolvimento mais técnico, uma aprendizagem mais passiva, como, por exemplo, sala de aula, aprendizagem da GV. A gente sempre pensa no staffing de vocês, na alocação de vocês aos projetos, pensando muito qual que é a necessidade que vocês estão mostrando na trajetória de vocês. Então, o primeiro e o segundo projeto não teve muita interação com o cliente. Então, no terceiro projeto, com certeza, a gente vai alocar vocês num projeto que desafie vocês a ter uma experiência com o cliente. E aí, essa aprendizagem ativa do trabalho, a gente tem toda uma rede de apoio, a gente tem todas as alocações do projeto para que sempre um estagiário, um BA, tenha uma supervisão direta próxima, mas também todo o programa de mentoria. Então, desde o estagiário até o diretor da empresa, todos têm um mentor, alguém que zela pela carreira de vocês, pelas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Então, isso vai ser ao longo de todo o ciclo. Esqueci algo aqui, Pietro? Gostaria que você comentasse um pouquinho de treinamentos, e aí a gente vai linkar um pouquinho com a experiência da Lisa, que é a mais recente da GV, a ter esse mergulho, né, na parte de treinamentos da Kearney. Perfeito, gente. Então, assim, quando o consultor entra dentro da empresa, ele sempre tem treinamentos de
o que faz um consultor e o que um consultor deve fazer bem. Então, primeiro, você tem sempre a questão do explore aqui. Primeiro, você engaja com a empresa. Então, você conhece todas as pessoas da empresa, você entende quais são as funções dentro da empresa, os projetos, toda essa apresentação que a gente está fazendo no nível muito mais detalhado, entende quem são as pessoas. Você tem um primeiro treinamento digital, que é um treinamento para explorar a função do consultor. Então, é um treinamento mais digital, com alguma presença física aqui em São Paulo mesmo, em que a gente explora quais são os principais desafios. Então, como eu estruturo uma issue tree, como eu defino hipóteses de trabalho, como eu destrincho um problema, como eu modelo no Excel, como eu estruturo um modelo, como eu faço uma apresentação, como eu estruturo a lógica de apresentação, como eu faço PowerPoints, tudo isso num primeiro momento. E logo num segundo momento, e acho que a Lisa vai falar mais no detalhe, tem toda a questão de Experience the Role, que é o treinamento que a Júlia falou há pouco lá da Tailândia. Cada ano a gente tem um treinamento, na verdade, cada semestre a gente tem um treinamento em um lugar do mundo, onde a gente coloca todos esses novos consultores, não importa se eles são um analista ou um associate, para conseguir treinar eles juntos por uma semana inteira, simulando qual que é a função do consultor. Então, projeto end-to-end, a gente manda vários partners lá para fazer a função do cliente, e a gente tem essa experiência mesmo, totalmente cross-cultural, colocando o pessoal para trabalhar em times, para conseguir, de fato, se inserir no experience the role, então, sentir a função do consultor na sociedade. E aí, com isso, com esse ciclo básico, vocês estão preparados para começar a fazer os primeiros projetos e entregar os primeiros resultados de vocês. E aí, ao longo de toda a carreira, desde o estagiário até o diretor, até o sócio, a gente tem treinamentos específicos para a função, para exatamente conseguir capacitar as pessoas para que elas sempre tenham essa aprendizagem técnica, para que elas estejam preparadas para fazer o dia a dia de trabalho. Bom, obrigado, Lucas. Antes de passar para a Lisa, só quero comentar uma pergunta que veio aqui que acho que encaixa bastante com essa coluna da direita, né, da nossa página aqui, sobre a questão de experiência profissional para a entrada na Kearney. A gente tem um foco muito grande na entrada em estágio e analista, então são os cargos de entrada que a gente tem que o número de pessoas entrando é bem grande, né, bem expressivo, e aí as pessoas vão evoluindo na carreira. Então, de quem está aqui no call hoje, todos eles estão passando pelo programa, passaram, na verdade, né, pelo programa de estágio, que é muito legal. Então, a gente tem uma abertura muito grande para pessoas que não têm uma experiência profissional ainda sólida, mas que estão muito preparadas para entrarem em consultoria. Na parte do Q&A a gente pode falar, se vocês quiserem, um pouquinho sobre dicas de preparação, etapas do processo e tudo mais, mas é legal entender que essa rede que vocês estão vendo aí na direita faz muito sentido para o acompanhamento que vocês vão ter ao longo da trajetória de vocês. Então, tem a figura do mentor, tem as indústrias de serviços que vocês vão começar a aprender mais sobre isso, tem os líderes de projeto que vão, obviamente, dar o direcionamento para a carreira de vocês, que vão dar toda a base necessária para que vocês evoluam e aí conquistem a experiência, que é o que a gente planeja sempre para todo mundo, né? Tem o staffing e o RH, que é onde eu trabalho, e a Sandra, né, que o Lucas comentou, que é a nossa gerente de RH, onde a gente vai acompanhar a alocação dos projetos e como é que está o desenvolvimento desses estagiários. Legal até do estágio é que a gente tem um acompanhamento muito justo, muito próximo, porque a gente quer ver que vocês evoluam a cada projeto. O nosso plano lá no final, obviamente, é sempre converter esse estagiário para um analista, né, e a pessoa já começa a performar como um analista mais no final. E a gente tem as redes de diversidade, que a gente vai falar um pouquinho depois também, o que é super, super interessante, tá? Queria passar agora a palavra para a Lisa, que ela é a mais próxima de vocês, provavelmente, em termos de relação acadêmica, né, com a FGV, e ela vai trazer um pouco do overview que ela sente a respeito disso. Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Lisa, eu me formei na GV agora, basicamente, final de 2019. Em 2019, eu fiz o programa de estágio na Kearney, fui efetivada em outubro e voltei agora como analista em janeiro, fevereiro, né? E acho que só fazendo um link com o slide anterior, a questão de treinamento e mentoria, assim, eu acho que é muito importante no período de estágio, eu senti um suporte total, assim, da Kearney. Eu já tinha estagiado anteriormente no mercado financeiro, não me identifiquei tanto, e quando eu entrei em consultoria, bom, na Kearney, eu me encontrei e senti um suporte que eu nunca tinha sentido antes. Então, realmente, tem muito treinamento. Na primeira semana, eu lembro que a gente já foi num fim de semana numa cidade fora de São Paulo,
ter um treinamento de um welcome weekend, assim, sobre o que é consultoria, como abordar um problema, o que é uma issue tree, então já dá um onboarding bem legal. E ao longo do período de estágio também eu tive exposição a diversos treinamentos, então de modeling tools, financial skills, de outras plataformas também além de Excel, então acho que isso foi muito importante para o meu desenvolvimento. E acho que também o papel do mentor é uma coisa que faz muita diferença. Então, o mentor é alguém mais senior que você, né? Se é estagiário, claramente vai ser mais senior, que vai estar lá para te dar suporte, te representar também em alocações de projetos, coisas assim, e para você realmente ter uma abertura para falar de como você está se sentindo no programa de estágio, quais são suas perspectivas, suas expectativas. Então, essa abertura com alguém específico que vai estar lá dando atenção para você durante o período de estágio, acho que é super importante. Mas, bom, falando aqui um pouquinho sobre mim, eu vou focar mais no período de estágio. Como eu contei, eu estagiei antes no mercado financeiro, mas depois vi que realmente o que eu queria era a consultoria. E durante meu período de estágio eu fiz 4 projetos, porque eles tentam te alocar, até vi que era uma dúvida como é que funciona, né, no período de estágio, as alocações, etc. Eles tentam sempre te expor a vários tipos de projetos para você desenvolver em vários âmbitos. Então, eu fiz 4 projetos no total, em 3 clientes. E acho que a minha experiência mais marcante foi um projeto para um grupo de energia, em 8 empresas de geração e transmissão de energia. Então, assim, era um projeto imenso, com um time muito grande, o que é super legal. E eu acho que me marcou porque era um escopo muito grande que eu tive que entrar em contato com muita gente do cliente. Acho que foi até um treinamento aí para esse período de pandemia que a gente está tendo, que é tudo mais online, porque era assim, em 8 estados diferentes. Então, apesar de eu estar viajando bastante nesse projeto, não dá para você estar em 8 lugares ao mesmo tempo. Então, me desenvolveu muito desse lado mais de pessoal e client relation. E eu acho que me marcou também porque, bom, foi a primeira vez que eu estava viajando pela empresa ou por qualquer empresa. Fui para o Rio de Janeiro, fui para Brasília. Eu acho que eu entrei em contato com aquilo que a gente sempre ouve falar de consultoria. Então, foi muito legal. Uma paixão que eu desenvolvi na Kearney, acho que a Flá comentou um pouquinho, mas foi a questão da rede de mulheres, porque na GV acho que a gente não sente tanto isso, eu pelo menos não sentia, tá? Porque tem bastante menina, né? Mas, não sei, quando eu comecei a prestar os processos seletivos de consultoria, e principalmente quando eu ingressei no mercado de trabalho, tanto no mercado financeiro, tanto consultoria, é um mundo muito masculino. Então, ter um grupo, né, de mulheres logo na entrada como estagiária, e hoje como BA também continuo fazendo parte, me motivou muito, assim, ter eventos focados nas mulheres, ou para o escritório inteiro, mas com temas de mulheres no mundo de trabalho, eu acho que faz toda a diferença, ter essa visibilidade e desenvolve todo mundo, né, em vários sentidos, para um assunto que é muito importante. Então, isso eu achei super legal. Até ultimamente fiz um treinamento aí com a Flá de confiança para as meninas, e acho que é uma coisa que é muito importante no mundo de consultoria. E, bom, acho que um fato divertido para contar para vocês também foi nesse projeto que eu comentei, que eu fui visitar, junto com uma parte do time, a central nuclear em Angra, então Angra 1, Angra 2, mas não é que assim, a gente foi visitar, a gente ficou na vila dos funcionários, então, como é um pouco isolado, né, todo mundo que trabalha na usina fica ali na vila, a gente ficou lá a semana inteira e, assim, fez uma visita guiada dentro da usina, a gente foi dentro da sala de controle, conversou com a chefe da sala de controle, que mostrou tudo para a gente, então foi, assim, uma experiência super, super diferente, que eu adorei. Boa, obrigado, Lisa. Bom, pessoal, a gente está chegando perto da nosso espaço de Q&A. Acho que como todo mundo mostrou um pouquinho sobre si aqui, acho que é legal trazer um pouquinho sobre mim para vocês também, até para a gente criar esse vínculo, né, que foi o que eu comentei bastante no começo com vocês, de como a gente cria relações legais, mesmo nesse cenário virtual em que a gente está super distante, né? Então, a gente espera que até agora vocês tenham se sentido bem próximos da gente. No meu caso, não vou trazer experiências de projeto, pelo fato de ser do RH, né? Então, vou trazer um pouquinho da experiência de Kearney, mas que eu acho que é muito legal para trazer assim, um pouco de cultura para vocês. Vocês vão perceber, quando fazem processos de consultoria, que existem muitos pontos semelhantes, mas
cultura é um que eu diria para vocês, um dos principais que vocês vão colocar em xeque na hora de decidir qual offer vocês vão aceitar, né? Tendo várias offers na mão, chega aquele momento de decisão, e aí para onde eu vou? E aí acho que a gente não olha tanto lá o pacote de remuneração, a gente acaba indo para outras vertentes, e eu acho que cultura é um dos temas principais. E aí, esse tema de cultura é o que eu trago aqui no primeiro, da experiência profissional mais marcante. Eu diria que eu tenho várias, assim, eu tenho já um tempo legal de Kearney, né? Vou completar 8 anos esse ano, já é um tempo saindo da adolescência, já entrando na Kearney, então uma experiência bem legal, assim, desse mundo de consultoria. E uma coisa muito legal que eu tenho começado a participar desde o começo desse ano é um time global de cultura da Kearney. Então, eu estou envolvido, a única pessoa do Brasil, eu estou envolvido num time de umas 5, 6 pessoas de vários países do mundo, em que a gente discute semanalmente, que é muito legal, a gente tem calls semanais para interagir, a gente discute como é que está a questão da cultura, como a gente fortalece isso nos nossos times e como a gente faz com que aqueles 5 valores que vocês viram lá atrás, né, que a Júlia pincelou para vocês, como a gente consegue fazer aquilo ser algo vigente no dia a dia. Então, isso aqui não são só palavras bonitas, assim, vocês viram ali 5 palavras super legais, mas o nosso ponto é fazer com que elas sejam vivas no dia a dia de todo mundo, e eu acho que se a gente tivesse mais tempo, todos que estão aqui hoje no call teriam experiência para falar desses 5 itens e como eles viram esses valores refletidos no dia a dia. Então, esse para mim é uma experiência desse ano, mas que para mim tem marcado muito, assim, em termos de experiência e até de integração mesmo com culturas de outros países, né, o que é muito legal. A paixão desenvolvida na Kearney, eu não queria ser clichê e seguir a linha das meninas, mas eu vou ter que falar sobre rede de diversidade, que é uma coisa que para mim é super importante, é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia. Então, eu faço parte da liderança do Proud aqui no Brasil, que é a nossa rede LGBTQIA+, trazer mais o LGBT para ser mais fácil, né, a pronúncia. Mas eu entrei no time desde o nosso dia 1 de formação da rede aqui no Brasil, que foi lá em 2015, até a rede de mulheres caminha muito junto com a gente, assim, em termos de tempo, né, a gente tem um tempo super parecido de construção oficial da rede. Entrei quando a gente tinha só 2 pessoas no time, hoje a gente deve ter o triplo de pessoas que falam abertamente sobre serem LGBTs no ambiente de trabalho. Isso para mim acaba sendo uma paixão, porque é o que eu sou no dia a dia, né, o que eu vivo no meu dia a dia, o que eu sei, o que eu sinto na pele, e eu posso trazer isso para o ambiente de trabalho. E eu acho que a Kearney foi a plataforma que me deu a segurança que eu precisava para mostrar isso para o mundo, porque eu já estava na Kearney há alguns anos, não falando muito sobre isso, e o fato de ter essa rede me deu, acho que aquele estalo de confiança mesmo que eu precisava para falar abertamente. E hoje eu sou uma pessoa super ativa de militância no escritório, se precisar a gente discute sobre os temas, traz conscientização para a galera, e eu acho que é algo muito legal. A gente tem muitos desafios, acho que não só o Proud, como a rede de mulheres e a nossa rede de negros, que está no início de transformação para virar uma entidade oficial, né, da Kearney aqui no Brasil, mas a gente trabalha com muito amor, porque acho que é algo que a gente vive no dia a dia, e quando você coloca coração no trabalho, eu acho que é um mix perfeito de você fazer as coisas funcionarem e conseguir atingir bem as pessoas, né? E, por fim, um fato divertido durante a trajetória, eu acho que é um que eu lembro que é do ano passado, experiências mais recentes, mas foi a oportunidade de ir para um retreat que a gente tem na Kearney, né? Globalmente, a Kearney se divide em regiões, e a gente se reuniu num retreat, que é basicamente um encontro para integração, divisão de informações sobre a firma e fortalecimento de vínculos, em que a gente se reuniu no Texas, em San Antonio, uma cidadezinha super legal lá do Texas, em que a gente nunca pensaria tanto em ir, mas quando a gente foi, a gente se apaixonou pelo lugar. E aí a gente reuniu quase 1.000 pessoas no hotel em San Antonio, pessoas da Kearney. Tive a oportunidade de ver pessoas que eu tinha amizade há muitos anos, o que foi muito legal, porque aí foi a primeira oportunidade de dar o abraço brasileiro mesmo nessa galera, que é uma coisa super conhecida lá fora, assim, do abraço brasileiro, desse carinho que a gente tem com as pessoas. E quase todos aqui foram, né, para esse retreat. E foi uma experiência muito, muito legal. E a gente se uniu ainda mais como time, pelo fato de conseguir viajar junto. Muita gente tirou dias a mais de férias para passear em lugares próximos, foi uma experiência muito legal. Tá? Então, fiquem tranquilos que isso na Kearney é uma coisa super comum. Vocês vão ter... tem até uma pergunta aqui sobre experiência internacional, tanto essa experiência informal, mas também experiências formais. E agora eu quero mover um pouquinho para o nosso Q&A, para a gente conseguir responder a grande parte das dúvidas de vocês. Cecília, por favor, me interrompe se a gente passar um pouquinho do tempo, então fica à vontade para nos avisar, e aí eu vou tentar pincelar aqui um pouquinho do que a gente tem visto nas perguntas do pessoal. Bom, vamos lá. Eu queria passar essa pergunta, acho que para o Lucas é legal, pelo fato de acompanhar o programa de estágio, sobre como funciona a projeção de carreira na Kearney, como é a movimentação dos cargos na Kearney hoje.
Perfeito. Aqui, como estagiário, assim, bem simples, estagiário, a gente tem um estágio de 9 meses, e aí no final desses 9 meses a gente decide se a pessoa está preparada, tem o fit, o potencial para se tornar um BA ou não. Como BA, até associate, até o cargo da Júlia, grande parte vai ser 2 a 3 anos, dependendo muito do nível de desenvolvimento, da performance nos projetos. Mas para você sair como de um analista, que é o primeiro cargo de CLT full-time, até o associate, que é o cargo da Júlia, vai tomar entre 2 e 3 anos. Do cargo da Júlia para o próximo cargo, que é o cargo de gerente, que é o meu cargo, vai ser entre 1 ano e meio e 2 anos e meio na posição. Mas, além disso, normalmente, muitas pessoas fazem o MBA nessa fase de associate, então vocês podem incluir aí mais 1 a 2 anos, a depender do programa de MBA. De gerente até principal seriam entre 2 anos e meio a 4 anos e meio, algo assim, entre 2 e 5 anos, assim, se a gente pegar os extremos. E aí de principal a sócio, aí, se não me engano, são de pelo menos, no mínimo 3 anos, e no máximo aí, na verdade, nem tem um máximo, mas diria que o que a gente tem visto dos últimos sócios eleitos dentro da empresa, entre 3 e 5 anos. Boa, obrigado, Lucas. Eu sei que o pessoal aqui comentou um pouquinho de experiências internacionais, né, com treinamentos, interação com a galera de fora. Quero deixar essa pergunta aberta para qualquer um do time que queira contribuir, mas queria que vocês comentassem um pouquinho das oportunidades de projeto fora do país, que vocês sentem, como foi a experiência de vocês e quais são as oportunidades que a Kearney oferece para isso. Acho que o Lucas tem que falar, hein, Lucas? Eu acho que eu e a Flá, acho que a gente somos mais capazes, mas eu, principalmente quando eu era BA, SBA, eu fiz projeto já no México, eu morei 7 meses, no Chile eu morei 4 meses, na Colômbia eu morei 2 meses, na Argentina eu morei 3 meses, Paraguai eu morei 1 mês, e aí, assim, eu foquei mais nos países latinos, honestamente é uma cultura que eu gosto bastante, e meu espanhol é muito bom, então normalmente a empresa me priorizou por isso. Mas é sempre interessante fazer em termos de projetos, é sempre importante você ter um entendimento como é a cultura de cada país, a cultura de negócios de cada país, e trabalhar com pessoas de fora, de outros escritórios da Kearney também é super bacana, porque tem essa variável cultura do país, junto com a variável somos todos Kearney. Então, é muito interessante, tem sempre um nó górdio aí que liga todos nós, tem características semelhantes entre todos os nós. Sobre questão de fazer carreira fora, a gente tem vários amigos aqui que já conseguiram transferências, seja para Nova York, Chicago, Berlim, Austrália. Então, assim, o fato da nossa dinâmica, do tamanho da Kearney, eu acho que a gente é menos burocrático. Então, há facilidades para a gente conseguir também transferências para outros países. Boa. Flávia, quer comentar um pouquinho? Não, só para complementar, acho que é muito tranquilo assim o processo também. Existe muita abertura e receptividade via RH, né, para buscar essas oportunidades e fazer acontecer. Então, sim, a gente tem vários exemplos, sim, é muito bacana e é opcional do consultor, se ele quer ficar mais local, se ele quer se expor às experiências internacionais. E existe um programa já desenhadinho, com um processo bem definido lá com o pessoal da RH para ajudar a gente nessas alocações. Então, é um caminho real aí, muito, muito bacana. Boa. Eu lembro até de um caso, assim, trazendo para vocês uma experiência real, ele se chama Felipe Lima, eu acho que ele é da turma do Lucas ou algo muito próximo, se eu não estou enganado, e ele pediu o processo de transferência porque a noiva dele ia estudar na Alemanha, então ele achou que era o momento dele acompanhá-la, o que é muito legal, né, a gente vê nesse período de machismo tão forte, coisas que são sexistas aí mais negativas, ele quis acompanhar a noiva dele e ele aplicou para uma vaga para ser transferido para a Alemanha. E o engraçado é que ele falou, ele teve que tomar a decisão e já aplicar para a Kearney, porque o processo é muito rápido. Quando ele percebeu, em 2 meses assim de conversas, interações e alinhamentos, ele já estava começando a arrumar as malas para mudar de país. Então é até legal, fica até essa brincadeira de que quando você quer mesmo fazer a transferência, esteja com essa ideia fechada na sua mente, porque o processo da Kearney é muito tranquilo e fácil de alinhamentos para que você consiga fazer isso. Então,
é muito legal ter isso já, essa decisão já fechada em mente, né? E Pi, só para dar um último exemplo recente que eu lembrei, no ano passado eu estava, na verdade esse ano também, né, mas com tudo Covid não foi possível, mas com muita vontade de de ter uma experiência fora. E aí muitos de vocês perguntaram do contato com pessoas trabalhando em outros escritórios, né? E eu comecei a conversar com pessoas, amiga da Flá, né, do Lucas, através dessa ponte que eles fizeram, e me ofereceram uma oportunidade de fazer um projeto específico, né? Daí ia ser um período entre Nova York e Los Angeles. Infelizmente eu não consegui ir, mas 2 colegas meus conseguiram e foram, e a experiência foi super incrível, e assim, foi muito rápido, né, que nem o Pietro falou. Então, eu comentei que queria fazer um projeto fora, o Lucas e a Flávia me ajudaram com essa ponte, eles tinham uma oportunidade, já fizeram a ponte, e aí 2 pessoas do escritório de São Paulo acabaram indo. Então, realmente tem muita oportunidade aí. Legal. Eu quero aproveitar, acho que pedir mais uma fala da Júlia para uma coisa muito legal que ela fez no começo do ano, que é um sistema, né, um programa interno que a gente tem de licenças não remuneradas. E a Júlia tirou isso no comecinho do ano, então eu queria que você, Júlia, comentasse um pouquinho para o pessoal, para entender quais oportunidades a gente tem na Kearney também de você fazer uma parada na sua carreira para se dedicar a alguma coisa pessoal, enfim, seja uma experiência, um estudo, alguma coisa que seja legal. Então, se você puder comentar um pouquinho, por favor. Claro. Sim, pessoal, acho que eu passei o estágio mais 2 anos, né, full time na Kearney, e eu tive uma nova promoção no final do ano, e eu tinha essa vontade muito grande de viajar, e também de me preparar para o processo seletivo do MBA, né, que não é nada fácil, né, as etapas. E aí eu fiz um momento de pausa, então eu parei quase 3 meses, 2 meses e meio, mas eu fiz essa viagem, eu fiz uma viagem para a Ásia, e tive todo o suporte, né, do meu mentor, dos sócios, para aprovarem essa minha licença. Eu passei um mês, acho que 1 mês e meio, viajando pela Ásia, e logo em seguida eu emendei uma licença não remunerada para estudar para o MBA. Então, eu passei 1 mês estudando para o GMAT, né, que é a primeira etapa, que é uma prova, e com isso eu somei praticamente 2 meses e meio fora. E isso não interferiu de forma alguma na minha avaliação, né, ou na minha progressão de carreira, muito pelo contrário, me deu experiência, né, e me deu uma refrescada para voltar com energia e direcionando um pouco a minha vontade profissional de fazer MBA, por exemplo. Então, acho que é um exemplo bem legal essa questão da licença que o Pedro comentou, e que as pessoas tiram pelos mais diversos motivos, né? Aqui trazendo o meu exemplo só. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, eu estou vendo aqui que a gente tem uma bateria de questões relacionadas a processo, que aí eu quero tomar daqui a pouco um tempinho para falar para vocês alguns minutinhos. Caso alguém tenha mais alguma, pode enviar para a gente aqui. Eu só vou adicionar mais um comentário para uma que chegou sobre a área de setor público, né, de projetos. Perguntou como é que é a atuação no Brasil, né, essa pessoa. Eu diria que aqui no Brasil ela é um pouco ainda tímida, são esforços ainda tímidos, não muito expressivos se comparados a outras práticas da Kearney, mas fora do país isso é muito forte, como por exemplo Estados Unidos. Então, para você que mandou essa pergunta especificamente para a gente, né, se você tem interesse, acho que é muito legal você, por estar no Brasil, aplica para a Kearney Brasil, muito mais prático o seu acesso, mas pensa que daqui a um tempo relativamente curto você tem a oportunidade de aplicar para uma vaga fora, como foram os exemplos que a gente trouxe aqui. Então é muito legal entender que a gente tem essa abertura em que você consegue puxar um pouco da sua paixão, acaba sendo experiência acadêmica, mas é um pouco da sua paixão também, e aplicar isso no seu dia a dia de projetos. E aí, indo para um país em que isso é muito mais forte, você acaba tendo uma exposição muito maior a esse tema. Eu só não tenho certeza se alguém aqui do time hoje teve já experiência no setor público, caso contrário, a gente segue aqui para responder as perguntas. E só complementando, a gente tem uma pergunta se quando se candidata para alguma função ou área setorial específica, a resposta é não. Você entra como consultor do pool, que pode ser alocado em qualquer tipo de projeto, tanto setorial quanto funcional. O que acontece é que nas suas preferências ali alinhadas com o mentor, que depois faz esse alinhamento com o RH e com o time de staffing, você pode indicar, mas não existem estagiários por prática, tá? Perfeito. Aproveitando, chegou mais um pedacinho aqui de uma pergunta sobre o setor público e chegou uma outra sobre private equity. Não sei, Lucas, se você quer comentar um pouquinho da sua experiência com esse tema, por gentileza. Qual a pergunta específica, Pia? Desculpa, eu perdi aqui. Sobre exemplos de projetos de private equity. Perfeito. A gente acaba fazendo, a gente tem um foco mais no pré-deal, ou seja,
desde definir a estratégia de M&A de uma grande empresa, então, o que vai ser crescimento orgânico, o que vai ser crescimento inorgânico da empresa, e aí até fazer a seleção, fazer um screening alto nível de quais são os potenciais targets para essa empresa perseguir, uma vez que as empresas, seja uma empresa corporativa do setor normal ou um fundo de private equity, e engajam com uma target, a gente entra para fazer a avaliação. E aí a gente faz uma diligência tanto estratégica, de quanto essa empresa pode crescer, quais são a estratégia de canais dessas empresas, entrada no e-commerce, força de digital, até também diligências mais operacionais. Então, quais são os capabilities em termos de manufatura, logística, distribuição, operação de loja, e quais são os custos e o que, uma vez que o private equity compre, a gente consegue capturar de sinergias. Então, a gente faz todo esse suporte pré-deal. Uma vez que já tem o deal já agendado, a gente também entra no pós-deal, mais focado, por exemplo, num joint business plan. E aí dá um exemplo do ano passado, a gente teve uma grande JV ano passado de um retailer mexicano com uma empresa mais focada em óleo e gás aqui do Brasil. E a gente fez todo o business plan desse negócio com eles para conseguir determinar quantas lojas eles teriam, qual seria o custo dessas lojas e até chegar a estipular o P&L desta nova operação. Boa, obrigado, Lucas. Pessoal, eu quero fazer agora, então, 2, 3 minutinhos rápidos sobre o processo seletivo. Cecília, se eu tivesse tempinho, faz um sinal aí para mim na câmera, que aí a gente consegue cobrir, para ajudar o pessoal que perguntou sobre isso. Obrigado. E aí, só tem um ponto adicional antes de eu falar sobre o processo seletivo. Estudantes estrangeiros, estou super feliz com a presença de vocês aqui. A gente está acompanhando no Q&A perguntas mais específicas, né, sobre o momento que vocês estão de carreira. A minha sugestão inicial, para que a gente consiga ter um papo bem direcionado para vocês, é que vocês mandem e-mail para a gente. O pessoal da GV vai colocar no chat para vocês alguns contatos, né, principalmente o contato do e-mail de recrutamento, onde a gente pode conversar com mais detalhes, mas também do nosso site, enfim, até o painel de vagas, caso vocês um dia voltem para o país de origem e queiram ver oportunidades da Kearney no país de origem, então aproveitem isso. Mas pelo fato de serem casos específicos e que se diferem um pouco, eu acho legal a gente bater um papo direto com vocês, tá? Então só peço desculpas da gente não responder agora, mas por favor, falem com a gente por lá e o mais rápido possível a gente responde. Trazendo um pouquinho de processo seletivo para vocês, como é que funciona, né, o processo da Kearney? Normalmente, a gente faz recrutamento 2 vezes por ano, então a gente faz o primeiro processo em março, o segundo processo em agosto. Mais para frente eu vou falar, o processo desse semestre a gente adiou algumas semanas, também pela situação do Covid, a pandemia, enfim, entender o cenário, né, da economia brasileira, para como a gente ia trabalhar com base nisso. Mas no primeiro semestre a gente faz o recrutamento para estagiários e no segundo semestre a gente também faz para estagiários. No caso de analistas, que são pessoas que estão no ano de formatura ou já se formaram recentemente, o mais indicado é o processo de Business Analyst, que é o processo que nenhuma das pessoas aqui passou especificamente, porque todos vieram, né, do estágio, mas a gente tem abertura de vagas também para quem já está no momento mais à frente ali da carreira acadêmica, e a gente faz isso sempre no primeiro semestre, tá? Não no segundo. Especificamente esse semestre, a gente está com um processo ativo que ele é voltado somente à nossa área de Analytics. A Flávia comentou um pouquinho para vocês lá no começo, então, para quem quiser saber um pouco mais, a gente pode trocar mensagens por e-mail depois sobre isso, mas é uma área voltada aos temas de Analytics em projetos da Kearney, que é uma área extremamente promissora, vocês devem estar acompanhando no mundo, é uma área que pouco tempo atrás ela não era super ativa e hoje em dia existe uma briga por candidatos bons, né, para conseguir evoluírem dentro desse cenário de projetos. E esse semestre especificamente, a nossa vaga de estágio ela é voltada para os temas de Analytics. Então a gente está falando de manipulação de dados, né, de Data Analytics, Python, R, análises preditivas, programas de otimização, enfim, só alguns exemplos da experiência que a gente busca para esses estagiários. Especificamente nesse caso, pelo fato de ser uma vaga direcionada, a gente precisa que os estagiários já tenham algum conhecimento nesses temas. Claro que a gente está falando de estágio, então o ponto é que vocês se desenvolvam ao longo da carreira com a gente, mas é necessário ter uma experiência prévia. Isso aqui eu não falo somente de experiência profissional, pode ser de forma autodidata, ou até mesmo durante a faculdade, acabou se envolvendo com alguma coisa e gostou. Então, esse é o ponto principal para esse processo. Voltando um pouquinho no que eu comentei antes sobre o processo que a gente chama de MC, de Management Consulting, a gente tem 3 etapas principais nesse processo. Então, respondendo aqui todo mundo que perguntou sobre etapas do processo, né, em resumo. A gente tem a prova, que é uma prova de business case com questões de DMAT, inspiradas no DMAT.
Depois, a gente tem o Cracking the Case, que é uma etapa de dinâmica de grupo, onde a gente vai entender como é que vocês resolvem um case, mas como é que vocês resolvem com outras pessoas. E o legal é que mesmo agora com o cenário de pandemia, a gente está fazendo isso 100% online e foi uma experiência incrível no primeiro semestre. A gente tem pessoas aqui no qual que participaram, né, ativamente das avaliações de Cracking the Case e a gente percebeu o quanto é legal e a gente consegue fazer isso funcionar muito bem mesmo à distância. E a gente conseguiu conhecer candidatos incríveis, assim, super preparados para a consultoria. E, por fim, a gente tem uma etapa de entrevistas, que ela varia um pouquinho em número de entrevistas, né, de estágio e BA, geralmente uma entrevista a mais para BA em comparação ao estagiário, mas essas são as 3 etapas principais que compõem o processo de MC, que não é o processo específico que a gente vai ter esse semestre, tá? Então, para quem tem interesse, pode trocar e-mails com a gente, perguntar um pouquinho como é que a minha situação se encaixa no processo de vocês, e aí a gente vê direitinho se vocês já têm a projeção para aplicar para o processo do ano que vem. Para quem quer a área de MC, não especificamente da Analytics, a gente pode até dividir com vocês um simulado da primeira fase do nosso processo, da prova. Então, vamos trocar e-mails depois aí para vocês mandarem para a gente. Peguem no chat que o pessoal da GV está mandando para vocês. Tá? No processo de Analytics, o que eu estou dando para vocês hoje é um spoiler, porque o processo ainda não foi publicamente divulgado, então vocês já estão numa vantagem de informações, né, hoje, o pessoal da GV que está conectado, mas a nossa divulgação começa oficialmente na próxima semana. A nossa primeira fase do processo vai ser em setembro, mais ou menos ali no início da segunda quinzena de setembro. As datas, enfim, vocês vão ter acesso direto quando vocês aplicarem para o processo em si. Mas a única diferença expressiva do processo de Analytics para o processo de MC é que a gente não vai ter a etapa de Cracking the Case, então a dinâmica de grupo não vai existir para esse processo, mas ela é substituída por um teste voltado à área de Analytics e também uma entrevista técnica. Então, mesmo que vocês sintam que eu tive um resultado no teste que eu acho que, pelo que eu resolvi, eu não estava tão bem, a gente vai ter uma entrevista técnica justamente para entender o raciocínio de vocês. Então, a gente vai entender como é que vocês estão desenvolvendo esse case, enfim, aquilo que foi aplicado para vocês nesse teste. Então, em resumo, o processo de Analytics Intern, ele vai ter a nossa prova na primeira fase. Então, a prova que ela está prevista para ter um pouco de business case, para entender como é que vocês estão ligados a esse tema, algumas questões inspiradas no DMAT e também essa sessão nova voltada para Analytics. A fase seguinte vai ser esse teste que eu comentei, é um teste que vocês vão ter um prazo para resolver, então não é a pressão da prova, né, de resolver normalmente em 50 minutos, é um tempo um pouquinho maior, e a entrevista técnica, que também está ligada nessa etapa para entender o desempenho de vocês, e depois a gente tem a etapa final, que é uma série de entrevistas, tanto voltado um pouco para a área de Analytics, mas também voltado um pouco para a consultoria, como é que vocês estão ligados com Business Sense e sistemas de consultoria, tá? Mas aí todos os detalhes com calma vocês vão receber, não precisam se comprometer tanto em anotar agora, entender direitinho como funciona. A gente vai ter webinars específicos para o processo seletivo, então, para quem começar a fazer as inscrições, a gente já vai ter o e-mail de vocês e fica fácil de disparar as comunicações a respeito de webinars. A nossa previsão é que no final do mês a gente tem alguns, mas também em setembro a gente faça outros, porque a gente quer que vocês, obviamente, conheçam mais da Kearney. Muitos aqui já vão estar numa vantagem, né, porque já estão conhecendo bastante de cultura da Kearney e tudo mais, mas a ideia é que vocês conheçam um pouquinho mais também de consultores que estão na área de Analytics, né, qual o desempenho que eles têm durante o dia a dia, tá? Vou dar só mais uma pincelada rápida aqui no Q&A para ver se tem alguma coisa nova, e aí a gente já passa a palavra para a Cecília. Só um minutinho. Chegou uma pergunta aqui sobre geladeira do processo seletivo. Por enquanto, a geladeira, para quem não conhece, né, é quando você precisa esperar um tempo para aplicar para um processo novamente, né, um tempo de espera caso você seja declinado no processo anterior. Por enquanto, a gente não está ativando esse tempo de geladeira, né, entre aspas, aí, que é o tempo de espera, porque o processo do primeiro ano foi o primeiro processo 100% online, a gente entende que os candidatos precisam se adaptar a essa nova realidade, então a gente acha que agora a gente começa a pensar um pouquinho nesse tema de geladeira, né, de tempo de espera, mas por enquanto fiquem tranquilos quanto a isso. Caso quem tenha mandado a pergunta já tenha participado no primeiro semestre e agora tem o perfil para Analytics, então fique à vontade para aplicar novamente, tá? Sobre estágio de férias, a gente não tem essa oportunidade por enquanto. A gente já teve em alguns anos, então a Kearney acaba fazendo discussões anuais para entender se faz sentido ter um processo de estágio de férias ou não. A minha recomendação, caso você ainda esteja num ano um pouco anterior ao ano de início de estágio, é que você já comece a estudar. Infelizmente, tem muita gente que acaba conhecendo consultoria já no finalzinho da faculdade, o que não ajuda muito a preparação para o processo, né? Você tem que ficar naquela correria, aquele tempo intenso mesmo para conseguir se preparar. Então, se você está um pouquinho antes na carreira acadêmica e dá tempo de estudar com um pouco mais de calma,
faça isso. Acho que vale muito a pena, porque na hora que chega o processo seletivo, a alavancagem de vocês é muito superior. E aí pessoas como a Júlia, como o Lucas, como a Flávia, que fazem entrevistas de candidatos, eles vão perceber um potencial muito grande para vocês. Tá? Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Sobre vagas para cargos diferentes do consultor, né? Então, a gente tem, se é uma pergunta voltada para a consultoria, dependendo da oportunidade do pipeline de projetos da Kearney, a gente abre processos pontuais para outras vagas, mas isso eu diria para vocês que é um pouquinho mais difícil do que o processo convencional, porque o nosso plano é sempre desenvolver as pessoas desde o começo para que elas construam carreira na Kearney, né? E consultoria tem um pouco dessa ideia, né, que muitas pessoas ficam de que acaba sendo uma plataforma para você tentar o seu trabalho alavancar para um outro lugar, mas consultoria é uma construção de carreira. O fato de fazer vários projetos em vários clientes é uma construção de carreira muito sólida. Para outras vagas diferentes é um pouco mais difícil, pela nossa escala aqui no Brasil. Eu diria que para os setores de back-office, né, setores administrativos, o nível de abertura é um pouco mais raro. A gente já tem pessoas que estão há muito tempo na Kearney, né, que o nível de saída ele é muito menor do que o nível da consultoria em si. Mas se você pensa em aplicar para outros países ou algo do tipo, a gente tem a nossa matriz em Chicago, que tem mais de 100 pessoas somente em back-office, né? Setores administrativos, como marketing, RH, recrutamento, que lá fora é um pouquinho separado nesses dois, financeiro, enfim, tem outras áreas que vocês podem atuar. Tá? E se tiver alguma dúvida específica relacionada a essa oportunidade de vagas, dá para trocar um e-mail com a gente depois. Mais uma última pergunta que chegou aqui, sobre trancar, entre aspas, né, a entrada do estágio por 1 ano. A gente pode conversar sobre isso, então o nosso processo atual de Analytics, ele vai considerar formaturas de dezembro de 21 a dezembro de 22, então se você recebe uma offer agora e pensa, olha, eu tenho uma agenda na faculdade super pesada agora em 2021, talvez queira pensar em julho de 21 eu entrar, a gente pode conversar abertamente sobre isso, tá? Não pensem que isso é um critério que vocês não recebam offer ou, enfim, não tenham uma oportunidade boa na Kearney. Isso é totalmente passível de conversa. A gente tem pessoas do processo do primeiro semestre desse ano que vão entrar somente em janeiro, o que é muito legal porque vocês têm a oportunidade de esperar um pouco mais, focar na faculdade, muita gente faz isso, né, adiantar matérias ou focar em alguma coisa maior, como TCC, monografia, enfim, dependendo do termo mais correto, e acabam focando nisso para depois ficar com tempo livre maior para aplicar para consultoria e começar a trabalhar na consultoria em si. Tá? Eu acho que cobrimos todas. Caso a gente não tenha coberto alguma, por favor, fiquem com os nossos contatos. Deixa eu só checar aqui se o pessoal da GV já enviou no chat para vocês, mas caso contrário, a gente tem acesso ao mailing de vocês, a gente pode enviar. Mas caso vocês abram um chat, acabei de conferir aqui, tem o nosso website direto, que é uma página em português, falando do processo seletivo. Tem o Instagram da Kearney Brasil, a gente está fazendo uma reformulação da nossa conta aqui no Brasil, então é mais uma oportunidade de interação muito legal para vocês. Então, @Kearney Brasil, com S mesmo, sigam a gente lá. E o nosso e-mail, que é o recruiting.brasil, com Z, @kearney.com. Então, peguem isso no chat e a gente pode conversar depois sobre caso a caso, né, para o pessoal, estudantes estrangeiros, e também se surgiu alguma dúvida depois dessa conversa, que queira falar depois, tá bom? Queria passar a palavra de volta para a Cecília agora, agradecer imensamente pela nossa oportunidade de estar aqui com vocês, e foi uma experiência muito boa. Acho que eu posso falar por todo mundo que está aqui, que gostou bastante. Muito obrigada, Pietro, Lucas, Lisa, Júlia, Flávia. Acho que foram essa 1 hora e pouco, assim, de grande aprendizado. Vocês passaram um conhecimento fantástico, e acho que também tem uma conexão muito bacana por vocês serem ex-GV, e acho que assim, desperta um interesse bastante grande dos nossos alunos de poderem participar de processos tão legais e ter um estilo de vida que, pelo que vocês mostraram, é bastante trabalho, mas também tem muita diversão, né? Um mix das duas coisas. Então, eu já estou finalizando, que a gente está chegando ao final desse evento. Agradeço a todos e muito obrigada. A gente conta com vocês há muitos anos trabalhando juntos. E fica um abraço virtual para vocês e também para todos os alunos que participaram. Então, o Centro de Carreiras espera estar com vocês em breve, em outras ocasiões. Obrigada, tchau, gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.